Akolayo, Ilemuharo, Alukolosun, Ileurefu, Lekereke Orefun, Iraorefu, Oxolodele Obamiru. Pessoal, eu sou Alessandro, Babalorixá, Ilê-Alá Axé Oxoguian. Estou aqui começando um novo projeto falando de axé, com o intuito principal de desmistificarmos toda essa intolerância religiosa que existe. Algumas pessoas alegam que a intolerância religiosa foi uma palavra inventada, mas não. Há o racismo religioso, a intolerância religiosa, e o Falando de Axé quer conversar sobre isso com você, seja Abian, seja Ogã, Ekede, Iaô, Babalorixá e Alorixá. Vai ser um canal aberto para quem quiser realmente sentar com a gente e conversar. E principalmente saber a história que você chegou até o axé, seja Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, seja ela qual for. Falando de axé é isso. Hoje eu vou receber o pai Ogã Cleiton, que é o @Ogã de Ogum, se vocês quiserem seguir. Por favor, fiquem à vontade. O meu é @pai_alá. Eu vou receber ele hoje para falar mais um pouquinho sobre o que é ser um Ogã. O Ogã é aquele que toca, que invoca os deuses. Ele é a voz que chama os deuses na terra. Então, gostaria que vocês acompanhassem o canal e acompanhassem principalmente esse primeiro episódio. Eu estou pensando em fazer uma proposta para ele aí durante essa gravação. Vamos ver o que vai rolar. Porque o mais importante é isso, é a amizade. Porque há um Itando Oxoguian que conta-se. É um verso de Fá que conta-se. Que o Oxoguian é abençoado quando ele reza pedindo pelos amigos. Esse sou eu também. Eu não sou Oxoguian, nem tenho pretensão de ser um orixá. Mas não deixo de pedir pelos meus amigos, às vezes até de quem nem é da religião. É o meu primeiro episódio, confesso que não foi nada fácil, e nem vai ser fácil, não foi fácil chegar até aqui, começar, e eu não sei se vai ser tão fácil essa primeira gravação. Mas eu quero que a coisa flua. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Beijos e beijos e beijos, que Oxalá abençoe o coração de cada um de vocês, vida longa, saúde e paz. Axé. Bom, estamos aqui, primeiro episódio, falando de axé, podcast, como eu anunciei alguns canais do Instagram, alguns perfis. Tenho aqui como convidado, que na verdade não é um convidado, ele é da minha casa, ele é um amigo de longa data. Está aqui pai Cleiton, Ogã do Ogum. Como vai meu pai Motumbá? Seja bem-vindo. Espero que em breve o senhor esteja do lado de cá. Eu quero o senhor do meu lado, então já é um convite oficial. Não deixando de falar também do Hostel Maracanã, que é a nossa primeira parceria, e nosso primeiro patrocinador. Tá bom? Como o senhor está, meu pai? Tumbá chama Tumbá, para mim é um prazer, uma grande honra receber esse convite e já aceito o convite de estar ao seu lado, entrevistando os próximos convidados. Certo. Antes de mais nada, eu queria que o senhor se apresentasse. Muita gente já conhece o senhor do Instagram, eu conheço o senhor de muitos e muitos carnavais, literalmente, mas eu gostaria de saber, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais para o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo a gente agora, um pouquinho da sua história, um pouquinho de quem é o Cleiton, como que o Cleiton chegou no Candomblé, mas isso aí a gente vai por partes, mas o importante é saber como o estudo começou. Então, eu cheguei na religião muito cedo. A minha avó era frequentadora e eu já com 3, 4 anos eu amava muito os lugares que a minha avó frequentava e tal, então eu ia com ela em toda parte. Eu com 3, 4 anos ia com a minha avó no centro espírita, onde a mãe de santo tocava lá a sua umbanda, e fazia essas viagens pra praia, tocar pra Iemanjá e tal.
Então onde que eu me apegava muito, porque menino novo, Sim. gostava de brincadeira, chegava na praia e não queria saber de candomblé nenhum. E aí direto Da falava. água e da praia. Aí depois a avó já chamava, que já estava com o corpo frio. E eu fui tomando gosto pelos atabaques, pelos cânticos e tal. Então eu cresci dentro da religião, né? Bem dizer. Então, desde pequenininho eu vivenciei todas as coisas de candomblé, fui aprendendo um pouquinho de cada coisa. Tive o Diva, que me estimulou muito nos meus aprendizados, né? O Diva era uma pessoa que ele me dizia assim, ó, ouve essa palavra, e me cantava uma vez só. Então depois ele falava assim, aprendeu? Que se tratando de candomblé, o cântico em Yorubá é muito dificultoso para se aprender assim. Sim, não é de uma hora para outra. Né? E aí ele falava, você aprendeu? Eu falava assim, não. Ele dizia, então não vou te dar mais. Então foi uma coisa que me estimulou muito em puxar na minha memória e ter essa ciência que você tem que se esforçar em aprender. Né? Então foi onde que iniciou tudo, assim, pra mim. E hoje, né, eu vou dizer com todo respeito aos demais, aos mais velhos, aos mais novos e aos nossos iguais, hoje você é um Ogã que muita gente conhece. Né? A gente sabe que você tem contato, por exemplo, com o pessoal da Bahia, o pessoal do Rio, o pessoal daqui de São Paulo e de outros lugares também que agregam a cultura afrodescendente dentro do contexto falando de axé. O falando de axé é isso, não falar só necessariamente de candomblé. O que é o axé na visão do entrevistado também. Né? Às vezes, eu posso ter uma concepção de axé. As pessoas podem ter outra. A pessoa tem axé porque ela tem dinheiro. Eu considero ter o axé, por exemplo, meu pai, não faltar a comida à mesa, ter saúde. Então, isso é muito importante. Essa é a minha visão de ter axé. Isso vem do meu pai, eu acredito que vai vir mais ou menos nessa linhagem aí, perguntando para o senhor. Porque o senhor também é filho de uma senhora que também trata o axé dessa forma, estou correto? Sim, então, se falando da vida pessoal, para quem não conhece esse meu lado, que é um lado que eu não divulgo em rede nenhuma e tal, eu joguei 18 anos como jogador profissional de futebol. Certo. Então essa questão é muito ligada ao axé, como o senhor está dizendo para mim, porque em 2010 eu tive um sequestro, onde que eu passei 15 dias sequestrado na Ucrânia, onde era um país que eu não dominava o idioma, e eu estava sozinho lá, né? Foi uma coisa que o meu empresário lá no momento fez por dinheiro e acabou que eu fiquei na mão dos ucranianos. Então, aí eu falo para você, por que de axé? Porque aí eu sinto que o Ogum sempre foi muito presente na minha vida. Porque eu não tinha expectativa de voltar. Pelas formas que aconteceu. Então, eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Porque como eu não tinha o intuito de voltar, eu falei assim, então, já que é para mim, eu vou como homem. Então, não me alimentava. E quando eles iam lá no quarto, onde eu fiquei trancado, eu ficava agressivo, afrontava, até que descobriram onde eu estava e aí eu consegui retornar ao Brasil. Então, aí para mim já é uma parte que eu falo do axé. Poderia ter não saído vivo. Exatamente. Né? Então, eu tenho a mesma concepção que o senhor tem do axé, que é você ter uma paz, uma saúde, uma união. Né? Isso para mim é o axé. Você vê sua casa cheia de gente, de pessoas que você confia e ama, né? E você saber que não tem falsidade ali. Então, para mim, isso também é axé. Sabe? Você ter a sua casa sempre... É que assim, eu sempre digo isso para os meus filhos de santo, que essa prosperidade que implantaram no culto afrodescendente, para nós, isso eu estou dizendo para nós, puxa aí, meu bisavô de santo, né, minha tataravó, inclusive até do senhor, implantaram essa questão
prosperidade como uma pessoa com um bom carro, uma pessoa com dinheiro, mas a visão do africano de prosperidade ela é totalmente diferente. Exatamente. A visão do africano de prosperidade é uma mulher fértil. Ter uma mulher fértil na visão do africano já é extremamente próspero. E até porque o dinheiro ele não vai te comprar a sua saúde, né? Exatamente. E sem saúde você não vai a lugar algum. E a grande prova de que o dinheiro não vai pagar, vamos dizer assim, não vai evitar a sua morte, assim por dizer, né, essa palavra longe das nossas vidas, é a atual situação que nós estamos passando. Exatamente. Quantos pobres voltaram de uma intubação, de uma internação que seja, e quantos ricos chegou pedindo ajuda no hospital, ofereceu todo o dinheiro possível e não tinha vaga. Né? E não tinha vaga. Então, para que a gente não saia desse contexto de prosperidade, isso é só um exemplo que eu estou usando, para vocês aí que estão assistindo também, que esse contexto de prosperidade na visão, culto do orixá, não é o dinheiro, não é o bom carro, não se trata disso. Todo mundo aqui, né, eu seria hipócrita, e quem está assistindo também seria para falar que eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de ter um bom carro. Claro que a gente gosta e a gente almeja, mas a questão prosperidade não está atrelada necessariamente ao dinheiro. Porque algumas pessoas vão para a religião com uma visão de que, se eu for, as coisas vão melhorar. Sim. Tudo bem, vamos colocar pontos. As coisas vão realmente melhorar, porque se você buscar com fé, eu acredito que em tudo sua vida vai melhorar, independente da religião. Mas a questão, eu vou ficar rico porque eu entrei para essa religião agora. Isso não vai existir, não. Não vai existir. E como diz o seu Sete Encruzilhada, trecho do meu pai de santo, ele fala assim, essa é uma religião que você já entra devendo. Se você parar para pensar, ele é sábio e é verdade. Né? E no primeiro episódio das nossas gravações eu tinha que falar dele. Porque a minha vida espiritual também se dá muito a ele. Muito ligado a ele. Porque é uma religião do qual você vai entrar amanhã e vai falar, você precisa fazer isso. Um ebó você vai ter que tomar. Um ebó você tem que tomar. Não tem jeito. Né? E não é eu que estou impondo isso. Isso é basicamente todas as casas, 99% das casas, que tratam dessa forma. É muito raro que vem com essa limpeza já de fora. Não vem. Às vezes vem com carrego, né? Para vocês que estão assistindo. Carrego, eu vou abrir aspas, de vida ancestral. E que pelo menos um ebó vai dar uma segurada um bom tempo ali. Mas é legal a gente estar falando de todas essas questões, porque, pessoal, vou olhar para a câmera aqui, não foi me aconselhado não, mas eu vou fazer isso. É o primeiro episódio, então a gente está bem um pouquinho tenso. Então, com o passar, com o desenrolar, a gente vai melhorar isso, tá bom? Isso deixando muito claro, eu não quero que corte isso, produção, tá bom? Então, assim, esse contexto todo que a gente falou agora, de prosperidade, de carrego ancestral, carrego nada mais é que uma ancestralidade sua, não tratada. Foi assim que eu aprendi, acredito que é assim que o senhor trata também. Né? E eu quero saber do senhor, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Qual que é eu já ouvi de alguns ogãs, qual que é o ápice do ogã? Na sua visão, qual que é o ápice do ogã? Porque eu sou babalorixá. O ápice meu espiritual é o meu santo pegar a minha cabeça. Qual que é o ápice espiritual dentro de um candomblé, por exemplo? Qual que é o ápice espiritual do senhor? Para mim, o meu ápice espiritual é quando dá a resposta do orixá. Para mim cantar e tocar por orixá não tem prazer maior. Então quando o orixá responde, você põe a cantiga, o orixá chega, né? Porque a gente está invocando essa energia e o orixá responde, para mim não tem como igual. Quando você acerta a passagem, o tempo da passagem, para mim e para os meus irmãos que a gente sempre conversa, pessoal, o candomblé está redondo, está gostoso. O orixá está respondendo, um bom pé de dança, sabe? Quando você canta uma coisa que o orixá entende que você está cantando e te dá a resposta daquilo, para mim isso que é o ápice do candomblé. Legal, é isso. Eu vi algo bem parecido.
uma vez, como o senhor está falando. Mas no contexto final é bem essa resposta. Eu ouvi de um Ogã uma vez assim: olha, meu pai, o meu ápice é cantar e virar o pai de santo da casa ou a mãe de santo da casa. Porque ali é o meu ápice. Eu não tenho para onde mais fugir. Porque eu cantei, eu chamei todos os orixás, assim diz o nosso dialeto, é isso. Chegou o dono, chegou todo. Chegou o dono, chega todo mundo. É efeito dominó e eu acho isso muito bonito como respeito à hierarquia. Eu já vi alguns textos, até pelo Facebook, etc. O orixá não é obrigado a nada. O orixá não é obrigado a virar por causa disso daquilo. Não é o que me foi ensinado e não é o que é passado. A 99,99% das casas, o culto é assim. Se eu der, aspas, é o modo de dizer, né? Se o meu santo me pegar, os meus filhos todos vão pegar a cabeça dele. Bom, eu acredito até que se mudou alguma coisa nesse contexto, está muito oculto, né? Sim. Está muito bem guardado, porque eu também, de 100% das casas que eu frequento, acompanho ou até mesmo faço os candomblé, também é colocado dessa maneira. A hierarquia tem que ser mantida, né? É o que eu falo para os meus filhos, é como eu trato aqui, olha, se acontecer, é o chamado rumbê. Rumbê nada mais é, pai, do que, não estou te ensinando, pelo contrário, o senhor sabe muito isso melhor que eu. Rumbê é a sua postura dentro e fora da casa de santo. Não é só a postura, mas agora que eu coloquei minha roupa branca, agora eu tenho rumbê. Mas agora que eu estou do portão para fora, eu não posso ter rumbê. Eu também não vim aqui dizer, né, e acredito que o senhor também não tem esse posicionamento, que cada um não pode viver a sua vida. Não, as pessoas têm que viver a vida e serem felizes acima de tudo. Mas você carrega um nome, que esse nome carrega uma história. Eu carrego o nome do Axé Xangô, né? O senhor carrega o nome do Axé Jaluni. Então a gente tem que saber que, se for lá na frente, vão falar. É o filho da Jaluni. Exatamente. É o filho do Mogoalá. É o filho do pai Reginaldo. Então, rumbê é algo que hoje em dia está muito difícil. Desculpa falar assim, mas está muito difícil, porque hoje em dia, se você falar alguma coisa para um filho de santo, o senhor sabe bem isso, se falar alguma coisa para um filho de santo, hoje em dia a candomblé tem a cada esquina. E eu não estou falando que a minha casa é melhor nem pior do que qualquer uma. Mas se você falar qualquer coisa, tem um outro candomblé na esquina. Né? Eu fiz um texto, um tempo atrás, dizendo sobre isso. Que o pai ou a mãe de santo que tiverem a receita para nenhum filho sair com a ingratidão da casa de santo, tem que passar para nós todos. Até para o senhor. Porque o senhor está lá na hora do ouro. Eu friso muito um legado, você fazer algo de crescimento. Porque hoje, graças a Deus e os orixás, a gente tem um leque assim que vem se abrindo cada vez mais, de casas para a gente estar tocando candomblé, conhecendo cada vez mais pessoas, fazendo cada vez mais famílias, ampliando o leque de amizade. E tem um candomblé que financeiramente coloca assim algo mais luxuoso. E da onde eu vim sempre foi tudo muito simples. A minha mãe, ela nem gosta muito dessas coisas assim muito apresentáveis, pessoal mais antigo. E uma vez me fizeram uma pergunta de que, poxa, por que você não toma obrigação aqui? Eu não tenho ogã, a gente não suca, eu te dou tudo. E você passa a ser o ogã da minha casa. Eu não dei resposta nenhuma, eu falei assim, olha, obrigado pela oferta, mas eu já tenho meu axé, de que foi meu pai algum quem escolheu. Então isso me fez a querer fazer mais pelo meu axé ainda, a querer fazer aquilo ali crescer e deixar o legado. Porque, como a gente diz aí pra rua,
eu seria o filho do pai rico. Olha, aqui tem tudo, o axé financeiramente é muito bem resolvido, não tem dificuldade, o que precisar, o povo tem dinheiro para investir. E no meu axé as coisas é muito difícil. Você vai dar obrigação, trabalho, luta, é um irmão ajudando o outro. E tem casos que não tem necessidade disso. Sim. Então, aí me fez ver com outra visão de querer lutar pelo meu axé e fazer aquilo lá crescer. Para amanhã depois, os mais novos que estão vindo, dizer assim, não, aqui, quem passou por aqui deixou um legado. Esses nomes devem ser respeitados. Então a gente plantar alguma coisa e deixar alguma coisa de bom. Esse é meu pensamento. Isso é interessante você estar falando, eu só vou desligar aqui, gente, que o barulho talvez atrapalhe a gravação ou a gente falando, tá bom? Com licença. Isso é interessante o senhor está falando, nessa questão toda de luta, né? O que eu friso muito dentro do meu axé, pai, é merecimento. Algumas pessoas podem dizer o que quiserem de mim. O que quiserem de mim, do meu axé, e eu acredito que é o mesmo posicionamento que o senhor tem. Eu não estou falando isso como uma forma de desabafo, pelo contrário, a gente está trocando experiências e para que o povo também ouça, escute e fala, olha, é isso. Merecimento. Né? Eu tenho um exemplo aqui. Recentemente nós fizemos uma reforma no barracão, por sinal o senhor também estava em reforma lá. Né? Tivemos uma reforma aqui recente no barracão. Eu tive 2 filhos de santo que desempregados estavam e no final da obra os 2 saíram desempregados. Eu fiz? Não. Eu não me chamo Cate. Só que eu também, o que eu sempre aponto para eles é, não queira acordar meio-dia e achar que o santo vai resolver sua vida. É a história do lutar e do merecer. Né? E o merecimento é muito importante dentro da nossa religião, porque eles fizeram acontecer essa obra toda aqui. E para quem já veio no meu axé, antigamente, talvez hoje nem reconheça. O senhor reconhece porque o senhor já viu antes, e viu durante e viu hoje. Né? Pessoas que passaram cimento com a mão, por exemplo, e saíram daqui com seus bons empregos. Foi o Alessandro? Foi o pai lá? Não. Foi o merecimento deles, porque o orixá deles ali estavam observando tudo. É o plantio e a colheita. Exato. É o plantio e a colheita. Porque, exatamente pegando essa frase que o senhor está falando, quem semeia vento colhe tempestade. Mas também quem planta um feijãozinho ali vai ver o pé crescer. Só não pode também achar que vai chegar no céu. Que João, o pé de feijão, foi só na literatura. Exatamente. Mas ambas pessoas fizeram de coração e não fizeram esperando nada em troca. Porque isso estava muito claro para mim. E acredito que, estando claro para mim, se eu, que sou um mero mortal, estava claro isso para mim, quem dirá para o sagrado. Então, o lutar e o ser reconhecido é de cada um. Então, eu acredito que caminho todos nós temos. Só que você tem que ter o discernimento de saber qual é o seu caminho. Sim. Entender uma palavra de um orixá, entender uma palavra de uma entidade, de repente a entidade fala assim, você tem um caminho bom, você tem uma prosperidade na sua frente, e a pessoa não se acomodar com o orixá já falou, a entidade já me falou, então eu vou esperar chegar o meu momento. Não é não, você tem que continuar lutando. Por exemplo, você senta com uma pombagira e vai falar assim, olha meu filho, eu vejo aqui que daqui tantos anos tem uma bola de dinheiro para cair no seu colo. Aí eu sento no meu sofá e assisto televisão até a bola de dinheiro cair. Não vai cair nunca. Não vai cair bola Você assim. tem que continuar lutando. Sim. Não é? Você tem que continuar lutando, continuar perseverando, buscando, levantando cedo. É que nem o senhor falou. Se eu levantar 4 horas da tarde, não vou chegar a lugar nenhum. Não. Por quê? Quem levantou 4 horas da tarde, as empresas já estão até fechando, chegando na hora de encerrar. Passarinho acorda cedo e não deve a ninguém. Não é verdade? Eu sempre ouvi essa frase do meu pai de santo. Passarinho acorda cedo e não deve a ninguém. Eu observo muito essa questão, o acordar cedo, quão é importante na nossa religião. Como diziam os antigos, que Oxalá é até às 4 da manhã. Também não estou dizendo, quem sou eu para dizer que Oxalá não está ali 6 horas da tarde. Mas é aquela velha história. Você foi lá,
Foi bem isso que o senhor falou. Quando o senhor foi lá, pegou, pediu pro Exu um trabalho, um emprego. Tá. Exu fala pra você, 7 horas da manhã eu tô te esperando. Então ele vai estar naquela encruzilhada te esperando para ir te abençoar na sua entrevista. Mas não, você não foi porque tá garoando, tá frio. Tá frio, eu não vou. Ah, não, vou mais tarde. Outro que passou ali que Exu viu que mereceu, ele foi junto. E é aquele que vai, talvez a sua vaga, talvez, eu não digo nem a sua sorte, mas talvez a sua vaga, talvez a sua chance, mas aí você passou às 9 e Exu já não está ali faz tempo. É a concepção que eu tenho. Se eu marcar, se uma entidade marca comigo 8 horas da manhã, 8 horas da manhã eu estou passando ali. E eu estou indo entregar o currículo. Até por questão de merecimento também, né? Sim. Porque a energia está vendo que você também está buscando. Sim. Não é só o pedido, fala assim, não, ele realmente quer. Não, ele quer. Está me provando que realmente ele quer. Isso, ele está provando para ele mesmo que ele merece e que ele pode. Porque eu acho que isso é uma das grandes falhas também que a gente comete dentro da religião. Eu falo a gente e eu me incluo, no geral. Peraí. Ah, eu quero tal coisa. Tá, eu mereço tal coisa? Eu mereço tal situação? Eu tenho que primeiro agradecer, né? Como eu tenho meus costumes, né? De 6 horas da manhã, tá no pé do Oxalá e tá bom, e vamos resolver. Conta-se um Itan que o Oxoguian é abençoado quando ele para rezar e pedir pelos amigos. Né? Então, eu tenho a minha rama de filhos e amigos que eu tô ali, 6 horas da manhã, às vezes até pessoas que nunca imaginam, ou pessoas que não são da religião, pessoas que nem sequer fazem ideia do que é o orixá, eu tô ali, 6 horas da manhã. Mas você é Oxoguian? Não, eu não sou Oxoguian. Mas algumas coisas a gente tem que seguir à risca para que tome rumo o que você está rezando, o que você está pedindo e principalmente o que você está agradecendo. Exatamente. Entendeu? É o consenso que eu tenho da coisa. Eu tô lá, 6 horas da manhã, rezando Oxalá do meu jeito, né? Do jeito que eu aprendi, não do meu jeito de invenção, do jeito que eu aprendi. Tô lá rezando Oxalá às 6 da manhã e pedindo por você, pelos meus filhos, por alguns amigos que nem fazem ideia de que eu tô ali, 6 horas da manhã, rezando pela vida deles. E quando eu falo às 6, às vezes alguns vão até entender que é tarde. Mas é o que eu disse no começo. Quem tá, Oxalá às 4. Aí tem Oxoguian, que é o raiar do dia, que é meu pai. Então eu também tô certo. Eu também tô rezando pro meu próprio Ori, né? Ori Eni Ojuobá. A cabeça faz dele um rei. Se eu tiver errado na pronúncia, vocês me desculpem. Mas mais ou menos por aí, né? Que isso é de Mãe Estela do Pofon Jafa, que o Lodumare tem aí um bom lugar. Mas é assim que eu aprendi. Merecimento também há luta. Sem luta não tem vitória. E para você ter vitória, você tem que ter merecido. Eu sou aí o senhor do Ogum, né? Ogum é a guerra própria. Mas eu também me considero, e não como prepotência ou arrogância, nem se trata disso, não me entendam assim. Eu sou filho do Senhor da inconformidade. Toda vez que eu acho que tá bom, o Oxoguian vem e me mostra, você pode mais. Não é à toa que a gente está começando mais um projeto hoje, né? Falei do Itan, que eu contei no princípio desse episódio. Então, nada aos olhos do meu santo vai estar bom. Nossa, mas como assim, pai? Nada tá bom. Eu tenho muito isso comigo também, Babá. Eu não consigo me acomodar no intuito de chegar num estágio e achar que ficou ótimo. Eu sempre estou me cobrando mais, sempre estou ouvindo os mais velhos,
ou ouvindo até mais novos, que tem mais novos muito bom também, e tentando me aperfeiçoar cada vez mais, principalmente cântico, principalmente toque de orixá, tentando implementar alguma coisa e agregar de alguma forma, né? Então, há pessoas que chegam no estágio e acham que aquilo é suficiente, que está ótimo, olha, já faço um papel maravilhoso, não precisa buscar mais, porque isso daqui é o que o orixá merece. Não, eu acredito que o orixá merece sempre mais, então a gente busca isso daí, aprimorar. Eu converso muito com os meninos que fazem o candomblé comigo, falam assim, olha, o candomblé foi bom, mas eu acho que dá para baixar mais o tom aqui, determinada cantiga está muito rápido, vamos melhorar nisso, a resposta eu preciso que você responda também em conjunto. Então a gente está sempre se atualizando nesse sentido, sempre buscando algo melhor, não estagnar no ponto, achar que já está bom, porque eu acredito que entra até na soberba. Sim, né? Sim, com Entra certeza. na soberba de você falar assim, olha, é eu quem faço candomblé, eu cheguei e estou aqui. Então eu acho que não é isso que nossa religião prega. Então a gente procura sempre estar melhorando em algum sentido, buscando uma palavra, aprendendo alguma coisa, para poder agregar também. Certo. Eu achei perfeita a sua explicação. Eu falo bastante, você já percebeu, e é meu, isso não tem jeito. Não que é meu, isso aqui é nosso, né? Até vocês aí, para os próximos convidados, quero que vocês se sintam tão à vontade quanto ele está hoje, né? Só não tirar a roupa, gente. Só não tirar a roupa, mas de resto tá tudo certo. O que acontece, Pai Cleito? Um dos principais focos que eu resolvi criar falando de axé, e procurei 2 filhos de santo meus para começar a ideia, porque eles entendem e gostam de trabalhar com isso. Por sinal, eles depois vão estar nos créditos aí, que é o Leonardo, né, o Leonardo Menezes e a Ana Carolina Cavalcante, mais conhecida como Cacau Cavalcante. O que acontece? Eu resolvi colocar isso para frente, colocar essa ideia para frente, porque o que mais a gente vê hoje, tem um vídeo recente do Cantor Latino que ele foi num podcast também, né, depois eu vou até encaminhar isso para o senhor, que ele se pronuncia da seguinte forma, e o comediante Yuri Marçal até fez um comentário no vídeo maravilhoso. Por sinal, se um dia, Yuri Marçal, se esse vídeo chegar em você, será uma honra ter você no meu podcast, no nosso podcast, tá? Tomara que chegue até você. Eu não sou ninguém, eu sou um grande admirador da sua mãe, Márcia do Baluaí. Somos dois, então. Somos dois. Né? Mãe Márcia é maravilhosa. Para não falar Dona Márcia, que ela não gosta. Não gosta. Eu já ouvi uns vídeos dele, não gosta. Não, eu não vi ela falando que não gosta, mas eu não vou mas chamar. ele fala, Mãe Márcia. Então, Yuri, seria um prazer ter você aqui, que você também é Ogã. Inclusive, a pombogira da mãe dele é a mesma da minha mãe. Que eu só conheço essas duas, Sete Poeira. Sete Poeira. É. Então, Yuri, não é sendo apelativo não, mas um dia se você quiser falar com a gente aqui, por favor, se sinta à vontade. Tomara que esse vídeo chegue até você, né? E aí você procura a gente para falar também. Eu acho que vai ser legal, porque o Falando de Axé talvez também seja inspirado nos posicionamentos de Yuri Marçal, né? Talvez ele seja uma também das fontes inspiradoras. Por quê? Ele é o cara que abriu para todo mundo que ele é da religião. E tá tudo bem. Só que esse vídeo do Latino mostra o quanto ainda somos discriminados, o quanto ainda somos apontados. O Latino generaliza quando ele fala. Tem centro de macumba, de macumbaria, de ebó, todas essas coisas aí, que fazem mal para os outros. Amigo, como disse o Yuri Marçal, mais uma vez eu vou dizer o nome dele, como disse o Yuri Marçal, amigo, quem vai gastar vela com você? Kelly que não te aguentou, e não tô nem aí para processo, viu, Latino? Que eu nem sei mais quem é você. Kelly que não te aguentou, e nem o macaco te aguentou, e você o macaco foi embora, né? O macaco foi embora também. Ele disse que a macumba pegou no macaco. A macumba pegou no macaco. Tá certo. Tá certo. Se ele soubesse a importância que o macaco tem dentro das terras de Queto, ele nunca falaria isso. Eu acho
que a macumba fez bem pro macaco que libertou ele. Essa foi maravilhosa. Né? Essa não é para cortar. Por favor, produção, essa não corta. Então, peraí. O falando de axé é para quê? É para isso. A gente não pode mais aceitar de cabeça baixa, né? E eu falo bastante mesmo porque isso me incomoda. Isso me incomoda. Ontem era 2h15 da manhã quando eu vi esse vídeo do Yuri Marçal. Ele até falou, eu estava indo dormir. Mas a gente não pode aceitar mais. Quer dizer, né, pai, eu quero entrar nesse assunto com o senhor, eu estou falando tudo isso para entrar nesse assunto. Vamos dar um exemplo. O Thor é um deus nórdico. Ah, ele é maravilhoso. Mas o problema é o Ogum, porque ele é um deus negro. Ele é um deus do negro. Mas há problema nisso. Né? E agora eu vou dar um exemplo, e eu quero muito que isso vá para um corte da gravação específico. A realidade que até o candomblé vive, até o deus negro vive. Eu vi isso num texto, gravei isso e vou levar pro resto da minha vida. Peraí, o deus branco você serve. Você vai na igreja, você dá seu dízimo. Isso serve para nós o candomblé também. Você vai na igreja, você dá seu dízimo, você vai lá, se batiza, e isso e aquilo. E eu não estou aqui para contar a religião de ninguém. Estou mostrando qual que é a realidade também. Mas o Deus negro, o do candomblé, de Exu ou Oxalá, ele tem que te servir? Ah, o orixá não me deu. Quando dá certo é Deus. Quando dá errado foi o Deus negro? Peraí. Há algo muito errado nisso daí. Então quer dizer que até o Deus negro tem que servir? Já não basta 500 anos dessa história? Eu acredito que o negro, ele deveria saber um pouco mais da história dele. Por exemplo, eu entrei nesse assunto umas 4 vezes com pessoas diferentes, grupos de pessoas diferentes, nenhum souberam me responder. A pinga, para nós Oti, cachaça, e ninguém sabe de onde vem a origem da palavra pinga. Quando se os negros, os escravos, batia lá a cana, Sim. e aquilo evaporava até o teto, e por causa do teor alcoólico, quando pingava, entrava nos poros por causa das feridas, e eles ficavam alegres, porque tinha conteúdo alcoólico ali. Então, para eles, tirava um pouco da dor, porque eles ficavam alegres. Então, eles clamavam que pingasse, queriam que pingasse mesmo, em cima das feridas e tal, porque para eles era mais leve. Não chegavam a ficar bêbado, mas ficavam mais alegres para bater aquilo ali. Então, daí que veio a origem pinga. E você vai conversar com as pessoas, principalmente os negros, eles não sabem nem de onde vem. Acham que pinga é porque fizeram no boteco, colocaram um rótulo e... Então, é até triste falar isso, mas muitos de nós não sabemos nem da nossa história. Da onde vem nossos antepassados. Sim. Nem falando da ancestralidade, falando do nosso antepassado, do bisavô, do tataravô, porque está aí próximo. Não é uma coisa que está lá distante. Exatamente. Até 90 anos atrás, a gente passou, eu, alguns irmãos lá na minha casa, e um projeto que eu tenho em Francisco Morato, estava com o pai de santo lá da casa, e a gente passou numa casa, ele mostrou para nós que até 90 anos atrás aí tinha gente escravizada lá e tal, e até hoje tem os símbolos lá, as coisas lá, e só a energia da gente ter passado na porta é uma coisa muito triste, é uma coisa muito chocante. Então, assim, eu acredito que os negros precisavam querer saber mais da onde que veio. Sim, sim. Isso é muito importante e sobre isso, sobre essa questão de o negro saber de onde ele veio, a minha irmã, uma vez falaram para ela, falaram para mim, na frente dela, você não é negro? Aí ela respondeu, filho de gato é gato, filho de gato não é passarinho. Como que ele não é negro? Então, e essa é uma se não for a maior, estou falando mais próximo à minha pessoa,
que estudou toda a árvore genealógica da minha família, a minha irmã já soube me informar, onde a família da vovó, vovó é um termo carinhoso que a gente sempre usa, ainda tudo, a gente tudo velho, já vovó, mamãe, papai, da vovó aportou, do vovô aportou, e como se conheceu, um é santo, um é São Vicente, o outro é Santos, e assim por diante. Então, a gente abrange toda essa árvore genealógica, e eu tenho muito orgulho de saber disso tudo. E principalmente de onde vem o meu sobrenome. Eu sei exatamente de onde vem o meu sobrenome, qual que é a história do meu sobrenome, né? E isso é muito importante para nós todos. Se o negro procurasse saber, né? E eu não estou generalizando, muitos procuram saber, mas se o negro realmente procurasse saber da onde vem a sua história, da onde vem a sua família, e quem eram os deuses que os seus antepassados cultuavam, a nossa religião hoje teria muito mais força. Exatamente, eu também acredito que sim. Eu acho que abrangeria, eu acho não, tenho certeza, abrangeria, porque a população do Brasil é pelo menos 80, se eu estiver enganado nos dados, me corrijam, de 70% a 80% de negros. E de negros que são oriundos, eu não vou nem falar oriundo, porque eu detesto falar que veio de lá. Veio não, foi roubado de lá. Ele foi roubado do Beni, do Togo, né? Então, são várias nações que foram roubadas e escravizadas e jogadas aqui, a Deus dará. Em tudo, né, Babá? Se você saber de onde você vem e cultuar o que se tem, porque, por exemplo, a gente falando de axé, eu acredito muito que você tem que aprender as coisas do seu axé dentro do seu axé. Sim. É na sua casa de axé. Sim, com certeza. Não buscar na internet, ou buscar na casa do alheio, ou do fulano de tal, ou por conta disso, daquilo outro. Não, busca no seu axé, vai limpar um frango, vai aprender do começo. Sim. Não é? Eu vejo muito as suas lives, acompanho, algumas vezes eu entro também junto, e uma vez você tocou num tema falando de Odé, e é uma coisa que eu friso muito em falar, porque Odé nada mais é que o caçador. Sim, é o título de caçador. É o título de caçador. Sim. Sendo que para mim, que foi como eu aprendi, o primeiro Olodé foi o Ogum. Sim. Que recebeu assim para ele a caça, e ele já tinha outros afazeres, então ele trouxe Oxóssi e passou esse ato para Oxóssi, e Oxóssi tomou gosto, então se tornou o maior Odé, que no meu ponto de vista e passou o ato para outros orixá. Oxotocan Xoxô, né? O caçador de uma flecha só. Então eu vejo muita gente, de repente, falar, eu sou de Odé. E eu me pergunto, qual dos Odés? Qual? Porque hoje a moda é bem isso que eu tô falando. Hoje a moda eu sou de Onira, eu não sou de Ançã. Eu sou de Jagum, eu não sou do Baloé. Eu sou de Ogunté, eu não sou de Iemanjá. Eu sou de Erinlé, eu não sou do Oxóssi. Quando se os antigos faziam Ogum, faziam Ançã. Sim, eu acho engraçada essa frase do Jotavoanês, que eu sempre lembro, toda vez que se toca no assunto caminho e qualidade de santo, eu sempre lembro da história da conversa do meu pai de santo, uma das primeiras que eu tive com ele. Vim todo cru, né? E falei assim para ele, qual que é a qualidade do Xangô do senhor? Ele falou, São Jerônimo, aquele do livro. Porque eu fui feito de Xangô, e ele fala isso, eu sou feito de Xangô. Qual que é? Não desmerecendo o Iaô, porque para mim, eu acredito que o Iaô ele é o mais importante da nossa religião. Sim, é o recomeço, é o nascimento. Porque todos nós fomos Abian. Então, Babá, se tratando do Abian, que para mim é um dos mais importantes da nossa religião. O porquê? Porque todos nós fomos Abian um dia. Com certeza. E nem todos chegarão a ser um Babalorixá.
Isso é importante. Que é pra mim, é o auge da cabeça. Todo mundo fala, você é pai Ogã. Alguns dizem, o Ogã quando ele nasce, ele já senta na cadeira. Tudo bem. Mas cabeça e ombro. No meu ponto de vista, cabeça, babalorixá. O Ogã, o braço direito, mas o ombro, ele não passa a cabeça. Então, todos nós fomos Abiã. Nem todos seremos babalorixá. E nem alorixá, que isso é importante frisar. Mesmo com a minha pouca idade de santo, eu tomo muito cuidado com quando eu vou dizer, eu tomo muito cuidado ao me posicionar, porque eu ainda espero ter bastante tempo, tenho os meus mais velhos, que não é um nem dois, são muitos. Quando eu cheguei, eles já estavam. Né? E essa importância tem que ser levada adiante, é o que eu passo para os meus filhos. Vá devagar que você vai longe. Não vai com pressa não, que você volta rapidinho. Mas ainda assim eu me preocupo com os abiãs de hoje em dia. No mesmo tema que a gente estava falando, da qualidade do orixá. Por quê? Porque os abiãs, hoje, eles chegam e falam, eu sou de Onira. Sim, sim. O que acontece, pai, eu vou pegar um gancho. Eu sou de algum mês. É assim, ó, eu sou de Onira. O abiã. Chega aqui, o abiã fala, se eu sou de Onira, você tem que me dar esse ebó, o meu preceito é esse, eu não posso comer isso, e meu santo veste Então isso. você já veio pronto, né? Então você tá pronto. Então não precisa fazer nada. Não, você mesmo se faz. Chega assim, ó, eu sou do Ogum EGG, eu tenho que tomar ebó tal, o galo tem que ter soltado na estrada, mas vou ter que comer na linha do trem, mas... Você não precisa de uma casa de santo. Você já tem tudo. Já está pronto. Você tá pronto. Vai, faça. Inclusive para abrir a sua, né? Você sabe tudo isso, quem sou eu para dizer que estava errado? Porque aí se você toma a atitude de fazer diferente, dá 2 semanas, essa pessoa sai da sua casa e fala assim, vai chegar em outro lugar e vai contar a história. Ah, mas faltou a fava. Ah, mas faltou a folha. Ah, mas faltou o bicho. Hoje é o que mais os pais de santo veem aí. Né? Eu já tive pessoas na minha casa que, veio de outra casa não era boa, mas eu quero ouvir a outra parte. Hoje eu tô assim. Hoje eu tô arisco. E arisco no bom sentido. Tá, eu quero ouvir a outra parte. Tudo tem 2 lados, né? E sempre chega. Cedo ou tarde, sempre chega. Vai chegar. Mas fulano falou que isso e aquilo. Mas fulano contou? Fulano contou que fez isso e isso? Porque ninguém chega. É uma frase que eu sempre posto. Né? Quando o dia que eu virem falar mal de mim, entenda. Um dia eu fui o máximo para essa pessoa. Mas ela não vai te contar isso. Porque eles não vão contar. E ninguém chega aqui contando, porque, como eu disse anteriormente, não tem pai de santo ou mãe de santo com a receita de os filhos não saírem. Eles não chegam aqui contando quando vêm de outro lugar e também quando saem daqui não vão chegar em outro lugar lá falando, mas eu fiz isso. Só conta as vitórias, né? Sempre. Então, mas tudo tem 2 lados da moeda. Sim. Né? É igual a folha. A folha, ela tanto serve para te salvar como para te matar. Sim. E eu vou melhorar até esse 2 lados. Toda a história tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. As pessoas são tendenciosas naturalmente sem perceber. Entendeu? Eu quero te fazer uma pergunta agora específica. Como você se preocupa eu não digo ato de tocar em si, tocar o candomblé em si, né, mas reger o candomblé. Reger, babá, sim, reger. Porque se você está tocando o candomblé ou cantando, você está regendo uma orquestra e um sagrado. Porque vocês, nada mais, como eu disse anteriormente, vocês ogãs são as vozes que têm o poder de chamar os deuses. Né? Assim foi definido também Mestre Newton, né? A voz que chama os deuses. Então, isso também cabe a todos os ogãs. Então, eu queria saber, mais ou menos, como você se preocupa, qual que é meio que a sua preparação,
assim como você disse, você foi jogador de futebol. Então você tinha sua preleção ali, concentrado antes de entrar em campo. E hoje eu quero saber como que é a sua, abre aspas, preleção para falar, hoje eu vou chegar lá e vou tocar tal candomblé. Hoje a festa é de tal santo. Quero saber a sua preparação. O que você faz? Babá, tudo inicia pela minha rama. Então hoje em dia a internet ela confunde muitas pessoas por conta de axé. Eu respeito todas as casas, mas em questão de axé se muda um pouco. Questão de cantiga e até conhecimento ou atos internos. Eu aprendo a cantar o candomblé com os meus mais velhos. Certo. Se vê uma cantiga diferente que eu não vi cantar na minha casa, ou na casa de um meu avô, ou de um mais velho, um irmão de santo da minha mãe, da minha família de axé, eu vou procurar saber se essa cantiga é conivente, qual hora que se coloca, se essa cantiga coloca se o orixá comeu, se o orixá não comeu, se o orixá está presente, se essa cantiga é colocada na hora do xirê. Então tenho essa preocupação. Então minha preocupação é essa, de tentar pelo menos saber o momento de colocar a cantiga, né, para não estar colocando nada fora do contexto. A idade do santo, do filho, né? Porque o santo não tem idade. Né? Exatamente. Do filho que está ali em transe, para saber o que vai se cantar. Exatamente. E também, quando eu vou fazer candomblé na casa de outras pessoas, ou que sejam de outros axé, eu costumo sentar com o pai de santo antes, conversar. Eu sei. Não é? Eu sei. Mais que ninguém sabe. Eu sei bem. E no dia do candomblé, eu costumo fazer uma reflexão. Certo. Por exemplo, é família agir hoje, então eu faço uma reflexão. Claro, se chegar um outro determinado orixá, a gente vai dar Sim. vai cantar, normal. Mas eu já tô com aquilo ali mais ou menos determinado, sabendo como... Seria um repertório interno. Exatamente, isso. Porque é muito amplo o candomblé e é um idioma que a gente não domina. Não. Então tem aquela questão de que eu costumo falar pro Júnior, se eu tiver 3 voltas na cantiga, você sabe que eu tô tentando lembrar outra. Sim. Então é uma coisa... É um automático. Tem 4 voltas na cantiga, ele já cutuca o parceiro, ó, tá tentando lembrar. Então é coisa que às vezes foge da cabeça, é coisa que você só vai lembrar depois que você já tá em casa e fala assim, agora a cantiga veio, puxei lá no fundo e não chegou. Não achou, e não chegou. Então basicamente é por aí. Certo. E até agora sempre deu certo, babá. Sempre deu certo. Isso, e eu sei, né? Eu que sei, né? Você é uma pessoa que esteve nos meus 7 anos, né? Esteve presente nos meus 7 anos. Foi a primeira vez que você foi à casa do meu pai, talvez a única até, né? Depois você viciou em casa, nunca mais foi lá. Aí eu ganhei a minha, não voltei mais no avô. Não voltou no vovô. Não voltei no vovô mais. E essa questão de cantiga, eu digo para vocês que estão aí assistindo, o pai Cleiton, ele cantou desde a primeira saída do meu Iaô, até os que estão atrás das câmeras agora ele cantou, né? E acho que foi 1 ou 2 que ele não conseguiu vir. Pela questão do trabalho ainda, porque eu ainda trabalhava Sim, com esporte. Exatamente, ainda estava trabalhando com esporte. Foi 1 ou 2 no máximo. Né? Nós já tivemos candomblé aqui de ter você e o Júnior tocando só, e a gente tirava. Que foi da Cacau. Que foi da Cacau. Foi da Cacau. Foi o Baloia da Cacau. Foi o bairro da Cacau. Lindo. E foi perfeito. O dia mais frio de 2020. Foi lindo. Esse dia eu vi um vídeo e me emocionou. Foi um dos candomblé mais lindos que eu tive na minha casa. Eu sempre falo que o candomblé mais bonito da minha casa é o próximo. Ou, qual foi o melhor candomblé, pai? Esse. É porque a gente sempre tenta melhorar um pouquinho, isso. né, pai? Né? Aí o próximo candomblé veio, passou. Qual foi o melhor candomblé, pai? Esse. Sempre é o atual. Porque eu nunca cheguei a pesar ou medir se é que isso é possível. Mas agora, pai, eu quero fazer um bate-bola com você. Podemos? Claro. Vamos lá. E não foi nada, não tenho nada escrito, ó. Só nada de cola na mão. Não tem programação. Não tem programação. Ali, podcast. Podcast.
Eu vou fazer perguntas de duas opções e aí o senhor vai me falando. Orô ou candomblé? Candomblé. É óbvio, né? Pra quem gosta de cantar. Não, eu amo o Oro Sim. também. Eu acho que a parte principal do orixá, o candomblé do orixá, pra mim, é o Oro. Um Sim. Oro bem feito. Como diz minha mãe, um Oro bem feito não tem necessidade de cantar candomblé. Mas nós gostamos, nós seres humanos gostamos, né, de botar o orixá na sala, tudo. Mas, pra mim, candomblé, Candomblé, tá. Orixá na sua vida é? tudo. Ogum na sua vida? Meu pai, meu amor, minha vida, minha paixão, meu salvador. E a Jaloni? Ah, essa mulher, Ele emociona. essa mulher é minha mãe. Eu tenho a minha mãe Jaloni, minha Lorixá, como fosse minha mãe carnal, e assim ela me tem também. Me põe no testamento, hein? Pelo amor de Deus, já que você grita os 4 ventos, que eu como se saísse do seu ventre, então, por favor. Minha mãe me ajudou na minha criação, né? Então, eu devo muito a ela com relação a isso. Eu fui criado com um filho carnal dela, que tem a mesma idade que eu. Então, sempre que eu estava de férias e tudo, eu ia para casa da minha mãe, passava férias com ela, apanhava também junto com os filhos dela lá, porque a gente aprontava mesmo, e apronta até hoje, que ela vive reclamando. Olhou até pra câmera pra falar. Pra ela saber. Então, eu tenho ela como... Ela e a Sandra são realmente as pessoas que me formaram. Axé. Futebol. Olha, futebol para mim até é difícil falar porque eu não tive o momento de encerrar minha carreira e eu nem sei se eu vou ter mais. Eu tive que parar por conta de uma lesão grave que eu tive há 2 anos atrás, depois entrou pandemia. A gente sabe que hoje é muito mais difícil a questão do esporte, porque tudo é números, né? Sim. Na minha época ainda se jogava com um bom material, você mandava um DVD. Hoje não, hoje ele quer ver o scout, onde foi o último clube, quantos gols você fez. Então hoje é muito difícil você arrumar emprego nessas condições. Então o futebol foi minha realização, a maior realização que eu tive na minha vida, um sonho realizado, futebol. Família. Olha, família é... Família para mim até emociona falar, porque tudo para mim é família, tudo. Isso aqui que está acontecendo para mim é família, né? Você também é pai do Júnior, né? Então. Você é pai do Júnior. Você queria... Ô Júnior, você vai ver isso. Você está criando o Júnior. Criando ele e tentando passar para ele, criar os próximos mais novos. Sim. No intuito do Júnior já começar a ganhar essa responsabilidade. Certo. Né? Então os mais novos que vão chegando, de vez de vir direto a mim, eu falo, seu Júnior, vai lá e passa tal coisa. Que é as coisas mais básicas, os princípios básicos de início. Então, até como motivação para ele também, para ele se sentir útil também dentro do nosso culto. Certo. Última e não menos importante, Cleiton por Cleiton. Bom, Cleiton por Cleiton, para mim é complicado falar porque eu nunca quis me dar título de nada. Eu sempre entendi que faça o melhor e o seu espaço você vai conquistar. É isso. E antes que vá embora, né? Antes que a gente encerre aqui, eu vou pedir só a gentileza do senhor cantar uma cantiga do Ogum e uma cantiga do Oxalá. Só para a gente encerrar. A gente abriu com Oxum, né? Falamos Itãs, mas falando do seu cargo, né? Como eu expliquei anteriormente no começo do vídeo, o que é um Ogã. Eu gostaria muito que o senhor agora cantasse uma cantiga para o Ogum. Pode ser aquele Jexá lindo que você estava cantando no caso agora, e cantar algo para Oxalá. Por gentileza. O senhor pode me emprestar o... Por gentileza, pega para mim, por favor. Aqui nós temos uma produção. Ouro é pá, Orinóia, papel é Ogum, Orinóia, Olu do Nigé, Xeni
Xeni, Lacajá, Lacajá, Ogum, Abedé, Coloro, Eira, Ungele, Alaoro, Coloro, Eira, Ungele, Epi babá, aure, aure, boku fure ajala, oxixi dayo, olori, uxe, ero, aure, aure, boku fure ajala. Com essa cantiga do Oxalá, a gente vai encerrando. Agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui. Muito obrigado. Se inscrevam no Falando de Axé. Se inscrevam no @Ogandogum, @Paialá. Muito obrigado. Para nós foi difícil, mas impossível nunca. Muito obrigado. Você quer dizer, pai? Eu queria agradecer pelo convite, pai. De coração mesmo, você sabe que você é um pai, você é um irmão. E você vai estar do outro lado aqui na mesa, já E sabe. eu já aceitei o convite. Por favor. Um beijo a todos e até as próximas, hein? Eu estarei do lado dele. Axé, Axé.
estou iniciando um novo projeto chamado Falando de Axé. É um projeto do qual a gente vai conversar com pessoas de devida importância, tanto na religião quanto... Parou. Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Como foi? Podcast Porque o início e o final é mais difícil. Se o senhor quiser começar já comentando e depois o senhor se apresenta. Não, eu acho melhor apresentar, porque aí vai fluir. Sim. No 3, 1, 2, 1. Oi pessoal, eu sou o Alessandro, Babalorixá, Ilê Alá Axé Oxoguian. Estou aqui começando um novo projeto falando de Axé, com o intuito principal de desmistificarmos toda essa intolerância religiosa que existe. Algumas pessoas alegam que a intolerância religiosa foi uma palavra inventada, mas não. Há o racismo religioso, a intolerância religiosa, e o Falando de Axé quer conversar sobre isso com você. Seja Abian, seja Ogã, Eked, Iaô, Babalorixá e Alorixá. Vai ser um canal aberto para quem quiser realmente sentar com a gente e conversar. E principalmente saber a história que você chegou até o Axé, seja Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, seja ela qual for. Falando de Axé é isso. Hoje eu vou receber o pai Ogã Cleiton, que é o @Ogã de Ogum, se vocês quiserem seguir, por favor fiquem à vontade. O meu é @pai_alá. Eu vou receber ele hoje para falar mais um pouquinho sobre o que é ser um Ogã. O Ogã é aquele que toca, que invoca os deuses. Ele é a voz que chama os deuses na terra. Então, gostaria que vocês acompanhassem o canal e acompanhassem principalmente esse primeiro episódio. Eu estou pensando em fazer uma proposta para ele aí durante essa gravação. Vamos ver o que vai rolar. Porque o mais importante é isso, é a amizade. Porque há um Itando Oxoguian que conta-se. É um verso de Fá que conta-se. Que o Oxoguian é abençoado quando ele reza pedindo pelos amigos. Esse sou eu também. Eu não sou Oxoguian, nem tenho pretensão de ser um orixá. Mas não deixo de pedir pelos meus amigos, às vezes até de quem nem é da religião. É o meu primeiro episódio, confesso que não foi nada fácil, e nem vai ser fácil, não foi fácil chegar até aqui, começar, e eu não sei se vai ser tão fácil essa primeira gravação. Mas eu quero que a coisa flua. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Beijos e beijos e beijos, que Oxalá abençoe o coração de cada um de vocês, vida longa, saúde e paz. Axé. Ficou muito bom. Tá bom?